Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro. E nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o tomo 2 e hoje nós vamos ver a aula de número 22, que fala sobre as desigualdades sociais e a igualdade de direitos do homem e da mulher, tendo como objetivos específicos refletir sobre a questão das desigualdades sociais segundo a doutrina espírita e analisar a questão da desigualdade de direitos segundo a doutrina espírita. Antes de nós começarmos, meus queridos, como eu sempre faço, quero convidá-los para que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo, não esquecendo, meus queridos, de que quando nós curtimos os vídeos aqui do canal ou o vídeo que você estiver assistindo, sempre você vai estar auxiliando o canal, como também nós vamos estar propagando esta mensagem para outras pessoas, espalhando o bem que nós temos recebido, que é o que mais nós desejamos, não é mesmo? Partilhar essas mensagens e esses estudos maravilhosos com o maior número de pessoas possível. Então me auxilie, meu querido, minha querida, estimulando o meu trabalho aqui, que faço com muita dedicação e boa vontade por todos vocês, e também auxiliemos a outras pessoas para que elas possam receber as bênçãos que nós temos recebido. Nós vamos então agora à leitura do nosso material e, como eu sempre faço posteriormente, eu teço breves comentários, ok? Então vamos lá. Desigualdades sociais. As questões sociais preocupam vivamente a nossa época. Vê-se, não sem espanto, que os progressos da civilização, o aumento enorme dos agentes produtivos e da riqueza, o desenvolvimento da instrução, não têm podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Entretanto, os sentimentos generosos e humanitários não desapareceram. No coração dos povos aninham-se instintivas aspirações para a justiça e bem assim anseios vagos de uma vida melhor. Compreende-se geralmente que é necessária uma divisão mais equitativa dos bens da terra. Daí 1000 teorias, 1000 sistemas diversos, tendentes a melhorar a situação das classes pobres, a assegurar a cada um os meios do estritamente necessário. Mas a aplicação desses sistemas exige da parte de uns muita paciência e habilidade, da parte de outros um espírito de abnegação que lhes é absolutamente essencial. Em vez dessa mútua benevolência que, aproximando os homens, lhes permitiria estudar em comum e resolver os mais graves problemas, é com violência e ameaças nos lábios que o proletário reclama seu lugar no banquete social. É com acrimônia que o rico se confina no seu egoísmo e recusa abandonar aos famintos as menores migalhas da sua fortuna. Assim, um abismo abre-se. As desavenças, as cobiças, os furores acumulam-se de dia em dia. A causa do mal e o seu remédio estão, muitas vezes, onde não são procurados. E por isso é em vão que muitos se têm esforçado por criar combinações engenhosas. Sistemas sucedem a sistemas, instituições dão lugar a instituições. Mas o homem permanece desgraçado porque se conserva mal. A causa do mal está em nós, em nossas paixões e em nossos erros. Eis o que se deve transformar. Para melhorar a sociedade é preciso melhorar o indivíduo.
É necessário o conhecimento das leis superiores do progresso e da solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos, e isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Talvez haja quem não admita essa ideia. Acreditar que o Espiritismo possa influenciar sobre a vida dos povos, facilitar a solução dos problemas sociais, é ainda muito incompreensível para as ideias da época, mas por pouco que se reflita, seremos forçados a reconhecer que as crenças têm uma influência considerável sobre a forma das sociedades. Na Idade Média, a sociedade ocidental era a imagem fiel das concepções católicas. A sociedade moderna, sob a inspiração do materialismo, vê apenas a luta dos seres, luta ardente na qual todos os apetites estão em liberdade. Tende a fazer do mundo atual a máquina formidável e cega que tritura as existências, e onde o indivíduo não passa de partícula, ínfima e transitória, saída do nada para em breve a ele voltar. Mas quanta mudança nesse ponto de vista, logo que o novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta. Convencido de que esta vida é um meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos e pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente, em virtude de estar estabelecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas, então, as mais numerosas, e a riqueza mal empregada, acarretando gravosas responsabilidades. Todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalhará para si próprio, pois lhe será preciso voltar à terra e haverá 9 probabilidades sobre 10 de renascer pobre. Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade impõem-se. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. A nobreza dos atos e dos pensamentos substitui a dos pergaminhos. Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Daí a justiça distributiva, sob cuja ação não mais haveria ódios nem rivalidades selvagens, porém sim uma confiança mútua, a estima e a afeição recíprocas, em uma palavra, a realização da lei da fraternidade, que se tornará a única regra entre os homens. Como se vê, muitos fatores importantes entram na composição ou delineamento do problema social, e deles, os que pela generalidade sobrelevam aos demais são o capital e o trabalho. No entanto, se não considerarmos outro fator de si importantíssimo, será impossível a solução. Já dissemos, é de ética o problema social, sem a qual não pode ser solucionado. Juntemos, pois, esse outro fator importantíssimo aos primeiros e teremos a chave da solução. O amor, eis aí o importantíssimo fator, que com o capital e o trabalho formam a trindade da questão. Pelo exposto, pode dizer-se que desigualdades sociais são o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate.
Dessa forma, aqueles que, por exemplo, numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte as mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Consideradas sob esse ponto de vista, a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Por outro lado, as desigualdades sociais não estão na lei da natureza, são obra do homem e não de Deus. Assim, desaparecerão um dia. Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, restará apenas a desigualdade de merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Igualdade de direitos do homem e da mulher. A questão social não abrange somente as relações das classes entre si. Abrange também a mulher, a qual seria equitativo restituir-se os direitos naturais, uma situação digna para que a família se torne mais forte, mais moralizada e mais unida. Com efeito, o homem e a mulher são iguais perante Deus, tendo, pois, os mesmos direitos, uma vez que a ambos Deus outorgou a inteligência do bem e do mal, assim como a faculdade de progredir. A inferioridade da mulher em alguns países é devido ao predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Note-se, entretanto, que a constituição física mais fraca da mulher em relação ao homem tem a finalidade para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves, a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Assim, Deus apropriou à organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Em decorrência desses ensinamentos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se uma legislação, para ser justa, deve prever a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Respondem eles o seguinte: dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. De fato, a mulher é um espírito reencarnado com uma considerável soma de experiências em seu arquivo perispiritual. Quantas dessas experiências já vividas terão sido em corpos masculinos? Impossível precisar,
mas seguramente muitas se levarmos em conta os milênios que a humanidade já conta de experiência na Terra. Para definir a mulher moderna, precisamos acrescentar às considerações anteriores o difícil caminho da emancipação feminina. A mulher de hoje não vive um contexto cultural em que os papéis de ambos os sexos estejam definidos por contornos precisos. A sociedade atual não espera da mulher que ela apenas abrigue e alimente os novos indivíduos. Exige que ela seja também capaz de dar sua cota de produção à coletividade. Em síntese, pode-se dizer que o homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. Um e outro, a mulher e o homem, são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Aula de fundamental importância, não é mesmo, meus queridos? Falando sobre as desigualdades sociais e as igualdades de direitos do homem e da mulher. Então, como nós vimos aqui nesta aula, as desigualdades sociais, meus amados, não estão nas leis que Deus instituiu sobre nós. Estão sim nas diferenças que o próprio ser humano faz um com o outro. Conforme o ser humano for evoluindo, os espíritos forem se aperfeiçoando na busca da evolução, nós todos vamos ir compreendendo que é preciso que haja uma igualdade sobre uns e sobre outros. É claro que essas situações são utilizadas por Deus para o nosso crescimento, enquanto que nascemos em algumas vidas numa classe social superior, em outras vidas nascemos numa classe social um pouco mais pobre. Mas isso é para a nossa evolução. Contudo, as desigualdades extremas que nós vemos no nosso planeta não estão ligadas às questões da nossa evolução, estão ligadas, sim, às nossas ignorâncias. Quando nós entendermos que a solidariedade com os outros irmãos que têm menos condições é de fundamental importância, essas diferenças imensas, extremas que existem, essas misérias, essas desgraças da fome, crianças perdidas e desesperadas, sem alimento, muitos dias às vezes, famílias inteiras passando fome, passando dificuldade, abandonadas à sua própria sorte, todas essas desgraças vão acabar. Isso depende do aumento de consciência de cada um de nós. Mesmo que seja através do pouco que temos, podemos auxiliar. E mesmo que não tenhamos condições financeiras, nós temos, meus amados, condições de auxiliar visitando as pessoas, auxiliando com boa vontade, equiparando as pessoas umas com as outras sem indiferença por causa da sua questão social, dialogando, procurando auxiliar da forma melhor possível, e também elevando as nossas preces pelos nossos irmãos. Então, as desigualdades sociais, é claro que servem sim para a nossa caminhada evolutiva, enquanto que nós vimos aqui que em algumas existências nós nascemos no meio dos ricos, e em outras existências nós nascemos no meio dos pobres. Isso vai auxiliar a nossa evolução. Contudo, as extremidades da desigualdade social, que são as misérias, as desgraças, as fomes, as guerras, isso vai cessar conforme nós formos evoluindo. Então, meus amados, começa por cada um de nós. Porque se a gente ficar pensando assim, agora então porque o mundo está assim, eu também não vou fazer nada. Daí, nunca vai mudar. Então, meus amados, façamos sim com boa vontade, com amorosidade, a nossa parte.
Porque, como nós vimos aqui, o tempero fundamental é, além da igualdade uns para com os outros, da solidariedade e da oferta do trabalho e do trabalho individual de uns e de outros e de todos nós, o fundamental tempero nisso tudo é o amor. Então, façamos o nosso melhor pelos nossos irmãos, sempre com muito amor. Amor com compreensão, amor com solidariedade, amor com empatia, amor com verdade. E a questão da desigualdade dos direitos do homem e da mulher e da igualdade dos direitos de ambos também é uma questão que faz parte da nossa evolução, porque algumas encarnações estaremos nos corpos femininos, em outras encarnações estaremos nos corpos masculinos. Sempre vai depender da qualidade da prova que nós precisamos passar, como também das expiações que nós seremos provados, não é mesmo? Então, é de fundamental importância nós compreendermos que as igualdades sociais, como as igualdades entre homem e mulher, sempre vão depender da nossa evolução espiritual, da nossa melhoria moral. Porque quando os homens que estão nesse momento, esses espíritos encarnados como homens, entenderem que a mulher ela é tão igual a eles, isso tudo vai mudar nessas questões que nós vemos hoje em dia ainda da violência e das indiferenças e diferenças no trabalho, inclusive para as mulheres. As igualdades têm aumentado devido à nossa luta social como mulheres. Nós temos conquistado os nossos espaços, mas é de fundamental importância que dia após dia esses espaços sejam sempre reconhecidos pelos homens, que ainda estão nessa essência muito machista, muito preconceituosa contra a mulher. Nós, mulheres, também precisamos construir, dia após dia, as igualdades sem nos tornarmos masculinizadas. Não é preciso isso, gente. Nós podemos ser exatamente quem somos, como somos, e podemos ocupar todos os lugares que desejarmos ocupar, em igualdade. E para isso, dia após dia, a sociedade precisa ir sendo transformada, e a sociedade é construída de seres humanos, homens e mulheres, que precisam ir tomando consciência dos direitos, por exemplo, nos valores pagos às mulheres, como igualmente são pagos aos homens. Porque nós sabemos que os salários femininos ainda, infelizmente, são menores do que os salários masculinos. E assim por diante, não é? Os mesmos direitos que o homem tem, a mulher também tem. E como espíritos eternos que somos, precisamos compreender que Deus não faz diferença para homens ou para mulheres. Deus nos vê a todos como filhos seus. Deus nos vê a todos com igualdade, com direitos e com deveres. Todos estamos aptos a progredir. Sempre vai depender de cada um de nós. Nós apenas estamos aqui construindo a nossa vida e auxiliando ao progresso da humanidade, ao progresso da Terra, ao progresso que é natural a todos os seres, junto dessa construção divina, junto de Deus, colaborando, fazendo a nossa parte, ora como mulheres, ora como homens, para que possamos todos evoluir junto, nessa cadeia construtiva que Deus faz dia após dia, fazendo cada um de nós a nossa parte. E para isso é preciso transformação moral, evolução do espírito, para que a igualdade verdadeiramente ocorra, para que a mulher não seja mais subjugada, maltratada, humilhada, para que não hajam mais feminicídios terríveis, como tem acontecido ainda, infelizmente, com as mulheres, para que não hajam mais meninas sendo oprimidas, quer seja pela internet, quer seja pessoalmente,
para que não hajam mais mulheres oprimidas devido a ser mulheres, para que não hajam mais mutilações genitais, para que a mulher não tenha prazer, para que não hajam mais mortes absurdas devido a ela ser mulher e querer estudar. Enfim, gente, todas essas diferenças que ainda existem no nosso planeta, nos países em geral, e que ainda precisam ser transformadas. E esta é, meus queridos, uma construção de todos nós, de nós mulheres e também dos homens, conscientizando-nos, melhorando o nosso moral, evoluindo, solidarizando-nos uns com os outros, respeitando os nossos direitos humanos, independente do nosso gênero, para que todos sejam tratados em igualdade. Assim, meus queridos, que possamos nos propor a refletir com profundidade sobre esses assuntos que nós vimos hoje e que nossas reflexões e estudos sejam abençoados pelo poder maior de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os nossos amigos espirituais, que sempre estão conosco, nos estimulando ao bem e ao crescimento, à evolução e à autoiluminação, dependendo sempre de nós, com gratidão e boa vontade, fazermos a nossa parte. Deixo então um grande beijo no coração de todos e lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar aqui comigo para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos e fazermos juntos o Evangelho no Lar, trazendo iluminação aos nossos lares, todas às quintas-feiras às 18h30, para que possamos nos reunir e estudarmos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos o passe e os eflúvios sagrados da espiritualidade superior. Até mais então, meus amados. Que haja muita paz, boas reflexões a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas.